Ei, você aí, você sabe o que é toxoplasmose? Não? Eu também não, mas não se preocupe, porque nós vamos descobrir. Toxoplasmose é uma infecção não contagiosa causada por um protozoário conhecido como Toxoplasma gondii. Esse protozoário é encontrado normalmente nas fezes de gatos e em outros felinos, e pode se hospedar em humanos e outros animais. A toxoplasmose é considerada uma zoonose mais comum dentre os casos. A fase aguda da infecção tem cura, entretanto, o parasita vai persistir por toda a vida na pessoa, podendo se manifestar ou não em outros momentos, junto com diferentes tipos de sintomas. Já os casos da infecção crônica têm uma taxa de incidência baixa até os 5 anos de idade, mas começa a aumentar a partir dos 20 anos. Dito isso, vamos falar agora dos sintomas. Alguns adendos antes de falar propriamente dos sintomas. As pessoas infectadas pela primeira vez, na maioria dos casos, não apresentam nenhum sintoma, por isso não é necessário um tratamento específico. Já outros estágios da doença podem sim causar algumas complicações, sendo elas sequelas pela infecção congênita, toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral, em pessoas com sistema imunológico debilitado, como transplantados, pessoas com HIV ou em tratamento oncológico. Os sintomas da toxoplasmose variam bastante e normalmente são associados ao estágio da infecção, mas no geral são bem semelhantes à gripe e dengue, incluindo também dores musculares e alterações nos gânglios linfáticos. Sintomas mais graves se apresentam de diferentes formas dependendo da pessoa. Pessoas com imunidade baixa apresentam febre, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação e crises de convulsões. Gestantes. A infecção nas mulheres durante o tempo de gestação pode causar abortamento ou nascimento da criança com icterícia, macrocefalia e crises convulsivas. Recém-nascidos. Cerca de 85% dos recém-nascidos infectados não apresentam sinais clínicos evidentes no nascimento. Ainda assim, podem apresentar restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, anormalidades visuais e neurológicas. Existem também casos de sequelas tardias, que são mais frequentes no caso de toxoplasmose congênita não tratada. Existem casos relatados de surgimento de sequelas não diagnosticadas previamente, ocorrendo apenas na adolescência ou na idade adulta. Falando agora dos recém-nascidos que apresentam manifestações clínicas, podem ter sinais no período neonatal ou nos seus primeiros meses de vida. Esses casos, na maioria das vezes, têm sequelas mais graves, como acometimento visual em grau variado, retardo mental, anormalidades motoras e surdez. As sequelas são ainda mais comuns e mais graves nos recém-nascidos que já apresentam sinais do nascimento. A toxoplasmose é transmitida pelo consumo de água e alimentos contaminados. Também é transmitida durante a gestação, com casos raros de inalação de aerosóis contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Tratamento. Para as pessoas com boa imunidade, a toxoplasmose evolui sem nenhuma sequela, sendo assim precisando somente de tratamento para combater os sintomas. Já em pessoas com imunidade enfraquecida ou que tenham desenvolvido complicações como cegueira e diminuição auditiva, são encaminhadas para acompanhamento médico especializado. Em casos de toxoplasmose congênita, é importante o acompanhamento no pré-natal e a prática das orientações que forem repassadas pelas equipes de saúde. Em casos de gestantes e crianças, é recomendado o seguimento de alguns protocolos publicados pelo Ministério de Saúde. Diagnósticos são baseados majoritariamente nos exames de sangue e, em alguns casos, são necessários combinar outros exames laboratoriais para uma análise mais detalhada. Nos casos de contaminação por água e alimento, a confirmação deve ser feita por critério laboratorial específico com base no exame de sangue, já que a doença é comum em algumas regiões. Já em casos de toxoplasmose congênita, é diagnosticado com identificação de anticorpos específicos contra o parasito. Durante a investigação de surtos, o diagnóstico laboratorial deve ser realizado em laboratório de referência regional ou nacional, ou centros colaboradores do Ministério da Saúde. Do contrário, na ausência de surtos, a confirmação dos casos deve ocorrer por meio de avaliações clínicas, em conjuntos com exames laboratoriais baseados nas avaliações e recomendações médicas. Agora que você sabe o que é toxoplasmose, vamos falar um pouco sobre as medidas preventivas. Para a prevenção dessa doença é fundamental uma higiene alimentar. Tomar cuidado com o consumo de alimentos de origem animal, tomar cuidado com frutas e verduras, lavando-os bem, consumir água tratada e tomar cuidado com o meio ambiente que você convive, principalmente gestantes e aqueles com imunidade baixa, trocando diariamente a caixa de areia de seu gato e evitar o manuseio da caixa de areia. Caso outra pessoa não possa realizar a ação por você, utilize luvas descartáveis na hora da troca.
Por fim, eu vou responder algumas dúvidas frequentes agora. Caso você tenha gato e esteja com medo dessa doença, pode ficar tranquilo. Como dito antes, a transmissão dessa doença é causada pelo consumo de alimento ou água contaminada. Pessoas que têm ou já tiveram toxoplasmose também não precisam temer os gatos. Entretanto, será necessário tomar algumas medidas preventivas já faladas anteriormente. Se você suspeita que tenha contraído toxoplasmose, consulte um médico. Caso você tenha contraído toxoplasmose e queira doar sangue, você só pode realizar a doação de sangue 1 ano depois da doença ter sido tratada. No mais é isso. Muito obrigado por ter me escutado até aqui e se cuide. Aqui pelo labirinto todo bonitinho.